Primeiramente, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria pedir para que os irmãos abram vossas Bíblias onde escreveu Marcos. Primeiro. Capítulo 9. Começamos a leitura da palavra. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizar por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu o céu aberto, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Só entender aqui. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus de infinita bondade, Pai eterno, Pai querido, apresento, Pai, cada um que se encontra aqui, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Aqueles também, Pai, que estão escutando essa palavra, que o Senhor venha tocar nos corações de cada um, Pai. Que o Senhor venha derramando a sua graça, a sua autoridade, todo o seu poder sobre a vida de cada um deles, Pai. Apresento, Pai, todos que se encontram, Pai, para escutar a tua palavra de Deus, todos aqueles que precisam, Pai, de um renovo, Pai, da tua glória, da tua graça, Pai. Que o Senhor venha, Pai, curando, batizando, Pai. Senhor, que o Senhor venha impactando corações hoje aqui, Pai. Que o Senhor venha inundar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, impactando e derramando a sua graça. Queremos ser cheios da tua glória, cheios de teu poder, Pai. Que o Senhor, Pai, venha se manifestar com grande voz aqui, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Pai, enchendo os corações dos teus fiéis. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus que fala sobre João Batista foi um homem que, se você for ler a palavra de Deus, não somente vai se encontrar no capítulo de Marcos e em diversos outros capítulos, você vai achar a palavra de Deus como João Batista. E se você for ler também a palavra de Deus, João Batista, ele pregava o evangelho e ele batizava também no Espírito Santo de Deus. E o local onde João Batista ele batizava era no deserto, num local onde ele achava água, e ali ele batizava as pessoas no Espírito Santo de Deus. E quando você for vendo, ele não apresentava ser rico, ele não apresentava ter uma vida confortável, ele não apresentava ter nada de bom, senão a graça de Deus. E quando você for ler no capítulo, João Batista, ele era um tipo de cristão, de que pela qual, se ele visse algum pecado, se ele soubesse de pecado, ele, por mais que tudo chegava, não queria saber quem fosse e falava a verdade. João Batista, ele era um tipo de pessoa que ele também era totalmente odiado pelas demais. João Batista, ele é perseguido, João Batista, ele é caluniado, João Batista passa por várias e diversas aflições. E quando você for lendo a história de João Batista, você vai perceber o porquê que foi que João Batista ele foi perseguido. João Batista, ele simplesmente foi perseguido pelo fato de que João Batista, ele pregava o evangelho, pelo fato de que ele contava sobre a verdade, pelo fato de que ele não se calava, não queria saber quem fosse. Qual é o nível de que João Batista era? Ele era odiado pelos reis. João Batista, ele falava na cara dos reis: olha, se converte ou Deus vai te castigar. Se converte ou Deus vai te tirar do trono. Ele dizia: se arrependei vós agora, porque não sabei o dia nem a hora. João Batista, ele pregava, não queria saber a mínima diferença, se era rico, se era pobre, se era poderoso, se tinha uma vida enorme financeira. Não queria saber se era bem conhecido, não queria saber se era general, ele não queria saber, só queria saber se estava pregando a palavra de Deus e na pura verdade. Era aquela que eles mais
você. Se converte, que é melhor para a sua vida. E João Batista pregava dessa maneira. E se você for lendo o capítulo de João Batista, ele dizia: olha, eu não tenho e não posso nada, mas aquele que virá, ele sim será. Aquele que será grande, glorioso, poderoso e majestoso. De quem é que ele estava falando? Ele estava falando de Jesus. João Batista, ele reconhece, ele bota a cara no pó e diz: olha, eu não tenho nada, mas o que vai vir é muito mais do que eu. Ele fala: se vocês percebem, se vocês veem a graça de Deus que derrama sobre a minha vida, vocês não têm nem igual, nem maneira de se pensar qual é o nível de poder que Jesus, o Todo-Poderoso, tem. Ele estava falando de Jesus em todas as palavras dele, e sempre ele dizia: eu não tenho nada, por mais que a multidão dizia: olha, João Batista, você é o Messias. E todo mundo aplaudia João Batista, mas por mais que tudo, João Batista ele dizia: eu não tenho e não posso nada. E a palavra de João Batista, ele vinha, ele sempre dizia: olha, eu vim para abrir um caminho para alguém que é muito maior. E Jesus, o que acontecia? Jesus passando por aqueles dias, naquele povoado, Jesus ele chegou ali no meio daquele povo. E se você for ler capítulo, se você for estudar um pouco mais sobre João Batista, muitas pessoas iam para lá para ser batizados. João Batista ele não ia lá para poder receber dinheiro do povo. João Batista não queria custear, não queria se enriquecer da salvação do povo. João Batista ele não queria ficar rico com a pregação das pessoas. Pelo contrário, o que se importava, o que valia para ele era a salvação do povo. Isso é o certo, mas hoje em dia nem muitas pessoas, várias pessoas hoje em dia só ligam para a fama, só ligam para a riqueza, como o Radassa louvou, só ligam para a fama, para a riqueza, para o que vai ganhar, para o que vai se usufruir daquilo que ele vai estar falando. A palavra está sendo pregada de uma maneira incorreta, a palavra sendo massageando o ego, palavra que o povo engole, o povo gosta. Não é assim palavra de Deus, palavra que só vem pregada na mentira, pregada que não vem verdade de Jesus, nem chega nem um pouquinho de graça de Deus. Você não escuta nem para lá nem para cá a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser na verdade, no conhecimento da Bíblia, tem que ser na palavra de Deus. Se você não tem isso daqui como base, você não tem nada. É Deus. E a palavra de Deus, ele vai sempre, João Batista, ele vai sempre falar dessa maneira, sempre pregando a verdade, sempre falando a verdade, sempre dizendo completamente a verdade. João Batista, ele não prega de outra maneira a não ser na verdade. João Batista, ele tem uma ponte que é o caminho para o céu, ele acredita no Senhor. E o que acontece? João Batista, muitos reis, o rei daquela cidade, havia feito o quê? Havia pecado. O que ele havia feito? Ele tinha tomado a esposa de seu irmão. E João Batista, quando viu ele se aproximando, João Batista chegou e disse: olha, o que você está fazendo é pecado. O rei com uma grande multidão, um rei com um grande exército, um rei conhecido, um rei rico, poderoso. João Batista, ele diz: olha, você está fazendo errado, é pecaminoso aos olhos de Deus. E ele também fala para o povo, gente de víboras, povo de víboras. Ele fala para o povo que são falsos, pessoas que ele revela assim verdadeiramente que são falsos profetas. João Batista, ele prega sempre na verdade, se você for lendo. E o que acontece? O rei
Quando Jesus chega, que foi o capítulo que a gente leu, João Batista, ele diz: Senhor, me batize, pois eu esperei esse tempo inteiro para ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse: olha, eu não vou te batizar, mas você irá me batizar. A honra de João Batista era tão grande que ele se encheu de felicidade. E João Batista, ele batizou Jesus. E a revelação, se você for ler o capítulo de João Batista também, um pouco antes do que a gente leu, você vai perceber, ele diz: olha, eu batizo com as águas, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele não vai somente graciar, não vai abençoar, não vai batizar de uma maneira que todo mundo vê. Ele não vai batizar de uma maneira que vai ser mergulhando sobre as águas, não, pelo contrário. Ele diz: olha, ele irá batizar no Espírito Santo. Ele diz: o que ele vai batizar vai tocar mais do que eu toco. Da maneira que ele vai pregar melhor do que eu prego. Ele diz: olha, os milagres que ele vai operar são os melhores do que o meu. Ele vai contar que Jesus, ele é puro, ele é único, ele é o primogênito, ele é aquele que é o dono de toda graça. Ele vai contar sobre Jesus ser o dono da toda glória. Ele não vai dizer: olha, eu sou, olha, eu posso, olha, eu tenho, olha, eu posso ser o novo Messias. Como seus discípulos diziam: o Senhor deve ser o Messias. Ele diz: olha, eu não sou nada. O reconhecimento de João Batista era grande, de que ele não tinha e não podia nada. Mas não era bem assim. João Batista, ele sim podia, João Batista, ele sim tinha, ele tinha a graça de Deus, mas por mais que tudo, ele diz: olha, Jesus, ele tem e ele pode mais do que eu. E que quando você for lendo João Batista, ele vai estar pregando, ele se alimenta de mel, de gafanhotos, enfim, ele não tem uma refeição de pizza, não tem uma refeição sofisticada, ele não vai ter uma refeição grande e luxuosa. João Batista também não vai ter uma roupa adequada, João Batista também não vai ter uma roupa bonita, uma roupa arrumada. Não, ele vai estar usando um cinto, ele vai estar usando uma roupa de pele de camelo. João Batista, ele vai ser representado na humildade. E conforme for lendo a leitura, João Batista, ele vai chegar ao ponto em que a mulher do rei, ela vai dizer: olha, decapite João Batista, porque se enche de raiva, se enche de ódio, se enche de raiva e não quer mais escutar uma sequer palavra de João Batista. Porque João Batista diz: olha, vocês estão vendo eles, não façam igual a eles. Olha, tá vendo da maneira que eles agem, tá vendo da maneira que eles conquistam as coisas? São momentâneas, são passageiras, não são momentâneas. E ele diz: mas alguém maior irá dar algo momentâneo, não. Irá ser algo que irá durar para sempre. E ele prega o evangelho, dizendo que Jesus, ele é grande. E o que acontece? Acontece que João Batista conhece a humildade. João Batista, ele é alguém que conhece tudo a palavra de Deus, prega a verdade, prega o conhecimento, que se hoje em dia não se é muitos que querem escutar. Se escuta que é um pregador que fala a verdade e não quer escutar. Se escuta que é um pregador que vai falar a palavra de Deus, o povo não quer escutar. O conhecimento da palavra de Deus ninguém quer ter. A verdade do conhecimento nem todo mundo quer, só que somente a fama. E João Batista, ele vai entristecer, entre aspas, por quê? Porque com o falecimento de João Batista, com a morte de João Batista, você for ver, ele entristece todo mundo
Deus. E somente até aqui que o Senhor me entregou, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.